Pode se sentarem, por favor. Queridos, é uma alegria estar novamente aqui. Pastor Márcio, como o presbítero já apresentou. Hoje não estou com minha esposa, ela está no meu lugar em Rio Grande. Estou acompanhado do irmão Ricardo. Não estou mais feliz, estou sentindo falta dela. E com certeza ele não está feliz porque está sem a esposa. Mas é uma alegria, essa igreja sempre nos recebe de braços abertos, poder ministrar a palavra, poder compartilhar a palavra do Senhor, que é viva, que é eficaz, que transforma vidas. E eu quero convidar os irmãos e as irmãs a abrirem suas Bíblias no segundo livro de Reis, no capítulo de número 5, eu leio na Nova Atualizada. Segundo Reis, capítulo de número 5, vou ler a partir do versículo 1 até o versículo 19. E o texto sagrado nos diz: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e muito conceituado, porque por meio dele o Senhor tinha dado vitória à Síria e era herói de guerra, porém sofria de lepra. Tropas saíram da Síria, da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Então, Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a jovem que está na terra, que é da terra de Israel. O rei da Síria respondeu: vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: tão logo esta carta chegar a você, saiba que eu lhe enviei Naamã, meu servo, para que você o cure da sua lepra. Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e disse: por acaso sou Deus com poder de tirar ou dar a vida, para que esse envie a mim um homem para que eu curá-lo da sua lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim. Mas, quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei: por que o Senhor rasgou as suas vestes, suas roupas? Deixe-o vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com os seus cavalos e os seus carros, parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lave-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne restaurará, e você ficará limpo. Mas Naamã ficou indignado e se foi, dizendo: eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé e invocaria o nome do Senhor seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Por acaso não são Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Deu meia volta e foi embora, muito irritado. Então um dos oficiais se aproximou e lhe disse: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Muito mais agora ele apenas lhe disse: lave-se e você ficará limpo. Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua pele se tornou como pele de uma criança, e ficou limpo.
Depois ele voltou ao homem de Deus, e toda a sua comitiva veio pôr-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus a não ser o de Israel. E agora, por favor, aceite um presente desse seu servo. Porém, ele respondeu: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei nada. Naamã insistiu com ele para que aceitasse, mas ele recusou. Então Naamã disse: se você não quer, então peço que seja permitido que esse seu servo levar 2 mulas carregadas de terra, porque esse seu servo nunca mais oferecerá holocausto nem sacrifício a outros deuses, a não ser o Senhor. Mas o Senhor me perdoe se o seu servo, uma coisa, quando o meu senhor, o rei, entrar no templo de Rimom para ali adorar, e ele encostar no seu braço, e também tiver de me encurvar diante do templo de Rimom, quando assim me prostrar no templo de Rimom, que o Senhor Deus perdoe esse seu servo por isso. Eliseu lhe disse: vá em paz. Vamos ter mais uma palavra de oração? Amado Deus, bendito Pai, graça nós te rendemos, graça nós te damos. Tua palavra foi lida, e é diante dela que nós nos curvamos e nos submetemos. É dela que nós queremos aprender, e não somente aprender dela, Senhor, como vivê-la, Pai. Senhor, não permita que nós venhamos a sair desse lugar da mesma forma como nós chegamos, da mesma forma como nós entramos nesse lugar, Senhor. Quebranta o nosso coração quando está orgulhoso, mas restaura, Senhor, aquele que está quebrantado e aflito, precisando do teu consolo. Sê conosco, ó Pai, no nome de Cristo Jesus que nós te pedimos. Amém. Queridos, deixa eu beber mais um gole de água. Pensar a respeito de influências e pensar a respeito do ambiente em que vivemos sempre é um desafio. A psicologia vive discutindo a respeito disso, qual é o ambiente onde que nós crescemos e a influência que elas exercem sobre nós. E, mais do que isso, a influência de pessoas sobre as nossas vidas. Me lembro, e ainda tenho muita consideração por ela, a mãe de um colega meu. E se você cresceu na igreja, ou entrou para a igreja na adolescência e na juventude, sempre tem a mãe de alguém que é aquela tia de todo mundo, é aquela que acolhe todo mundo. Sempre tem aquele seu amigo que a casa dele é o pointer de encontro de todos. E isso faz muita diferença na nossa vida. Por que falo isso? Quantos conselhos eu não ouvi dessa mulher? Quantos princípios bíblicos, quantos conflitos às vezes que estavam em meu coração, ou circunstâncias simples, mas às vezes as conversas informais, às vezes no momento que menos imaginamos, surgem grandes lições de sabedoria. E eu, pensando a respeito disso, gostaria de meditar na seguinte temática: agentes de transformação. E pensar a respeito disso. Embora eu tenha lido todo o texto do versículo 1 até o 19, nós vamos concentrar toda a nossa fala em cima apenas do versículo 3, a fala da menina. E a fala da menina era: quem me dera o meu Senhor estivesse na presença do profeta, que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Essa menina, provavelmente, tivesse cerca de 12 anos, foi levada como escrava para essa casa. E não somente isso, e aí pensar a respeito disso dentro do contexto em que ela vive, em que ela está. Considerando as circunstâncias, nós devemos pensar o seguinte a respeito dela. Primeiro, ela está longe da sua família, porque foi levada escrava. Foi levado para um país diferente. Normalmente você dividia para onde iriam os escravos, qual casa ou qual senhores eles serviriam. Segunda característica que nós não vamos perceber a respeito é: ela está em terra estrangeira.
Pensa a respeito da cultura, da língua, dos costumes, dos deuses, local onde dorme, as pessoas com quem convivem. Você chega em um ambiente onde as pessoas falam línguas diferentes e você olha para outras pessoas que também são escravos de línguas diferentes. Que lugar é esse? Pensando em uma menina com cerca aí, dizem os especialistas, de 12 anos, você começa a pensar como que funciona a cabeça de um adolescente, como devia estar um turbilhão a mente dela. Outra característica que nós devemos pensar a respeito dela, ela é escrava. Ela teve o seu direito roubado de liberdade. Ela está em um ambiente onde ela tem que fazer coisas gostando ou não. Servindo aos seus senhores, principalmente a sua senhora. Ela está ali única e exclusivamente na dedicação da sua senhora. Pensando no contexto de Reis, enquanto o primeiro Reis fala da glória do reino de Salomão e a questão da idolatria, segundo Reis está nos trazendo o julgamento de Deus contra essa idolatria. E o Reis cobre desde o período de Davi até Judá ser levado cativo. E aí está a situação dessa menina. E a fala dela: quem me dera o meu Senhor estivesse na presença do profeta, que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Se você já leu toda a Bíblia, ou se você tentar buscar em uma concordância a respeito dessa menina, você não vai achar mais nada. O único momento em que ela aparece, que ela é citada, é nesse texto, e não cita nem o nome dela. E pensar como agentes de transformação, onde nós podemos transformar o ambiente onde nós vivemos. Como suportar essas circunstâncias? Como viver diante desses desafios? E a primeira atitude que eu quero pensar com você, que ela demonstra com essa fala é compaixão. Compaixão. Hoje se fala muito da tal da empatia, você se sentir a dor do outro, viver a dor do outro. Você vivenciar aquilo que o outro está passando. Pense em Naamã. O texto vai nos dizer que ele é homem de alta patente, reconhecido em guerra, considerado pelo rei, e se provavelmente era um homem de temperamento difícil. E você viver na casa de um homem desse, habituado a guerras, discussões, a embates, e faça o que eu mando, porque é eu quem mando. Alto comandante, eu falo, você obedece. E a casa não funciona de maneira diferente. Eu falo, vocês obedecem. Essa menina poderia não expressar nenhum tipo de sentimento. Nada. E deixar. Esse homem, talvez, perdeu o contato social, quanto muito, às vezes, com os familiares mais próximos, devido à lepra. E se você lembra um pouco o que é a lepra, onde que trazia maldição e era visto como a maldição dos deuses, onde você perde o teu convívio com a família, você perde o teu convívio com os amigos, você já não é mais convidado para as festas, você vive distante de tudo e de todos. Se você acha pouco ou não consegue assimilar, pensa na pandemia em que estamos vivendo. E começa a tentar imaginar a situação de um leproso, quando as pessoas olham para ele e vai falar: está amaldiçoado. Fica distante. É perigoso. Eu vou pegar essa doença. Isso possivelmente tenha amargurado o coração desse homem. E possivelmente esse homem seria um homem de difícil convívio, e isso nos ajuda a explicar um pouco, talvez, o seu temperamento difícil, embora explique, mas não justifica as suas atitudes como um homem difícil. Essa menina simplesmente poderia virar e dizer: estou nem aí,
estou pouco me importando com isso. O que nós vamos aprender com isso? Compaixão. Aprendermos a ter compaixão. Quando as coisas ruins nos acontecem, podemos duvidar de Deus e mergulhar na amargura. Não deixe que o seu coração amargue. Tenha compaixão. Se sensibilize pela causa do outro. Para sermos agentes de transformação, nós precisamos nos sensibilizar pela causa dos outros. Diz um provérbio árabe que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca para nós ouvirmos mais e falarmos menos. E às vezes os conflitos que nós temos são porque nós queremos convencer o outro de que estamos certos. E ficamos falando e não ouvimos. E quando nós não ouvimos, eu não entendo o outro. E quando não entendo o outro, eu não consigo ter compaixão. Quantas pessoas são casca-grossas, mas tenta perguntar para ela, como foi a tua vida? Me conte a sua história. Me deixe saber de você. Me fale de você. E você vai perceber que embaixo daquela casca grossa existe um ser humano ferido, machucado. Existe um leproso que é visto com olhar tortos, que as pessoas querem distância. Tenha compaixão. Segunda coisa, não viva a amargura. Não viva com rancor, ela simplesmente não cultiva isso. Pastor, como o senhor pode dizer isso com tanta certeza? Por causa exatamente da forma como ela se expressa. Porque se ela quisesse que ele morresse, ela poderia muito bem dizer, bem feito, seu desgraçado. Bem feito, eu quero que morra, roubou o meu país, me tirou da minha família, me trouxe para uma terra estrangeira, estou servindo como escrava. Eu quero é que morra. Martinho Lutero dizia da questão da falta de perdão, é tomar o veneno esperando que o outro morra. Precisamos vigiar os nossos corações, daquilo que nós vamos guardando lá dentro. Porque dia após dia nós às vezes não percebemos como nós vamos tomando doses de venenos diária. E pouco a pouco nós vamos adoecendo. E pouco a pouco, conforme vamos adoecendo, a gente não sabe aonde foi que a gente começou tudo isso. Como foi que tudo isso começou? Cuidado com a amargura. Com isso, perdemos a oportunidade de testemunhar e ser luz do mundo e sal da terra, de participarmos da obra a qual Deus está realizando. Ela não pensou que era nova demais para ter alguma coisa importante a dizer. Não foi ela quem disse ao Senhor. Ela disse à sua senhora. E a sua senhora disse a Naamã. Naamã vai e diz ao rei. Ela não falou diretamente para ele. Mas ela foi um agente de transformação. Ela não achou que estava em um cargo baixo demais por ser escrava. Que ela não teria algo a qual ela poderia dizer e ser ouvida. Em vez disso, viu uma pessoa em necessidade e creu o suficiente para saber que em Israel existe Deus. Para que haja transformação, para que haja vida. Com isso, Naamã acaba sendo curado por causa da sua fala e da sua influência. E a terceira coisa que nós vamos ver, ela teve fé. Presta atenção no versículo. Dependendo da tradução que você for usar, vai estar Oxalá. Na tradução, na Nova Atualizada está: quem dera o meu Senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele curaria da sua lepra. Ela não diz, possivelmente, talvez ele fosse curado. Lá existe um profeta, se ele se submeter ao que o profeta fala,
Deus pode ouvir as suas orações. Ela fala firme. Ele o curaria da sua lepra. Porque o meu Deus, o Deus da minha nação, e lá existe o profeta desse Deus que é vivo, e ele faz coisas extraordinárias. Nós precisamos ter fé. Eu não sei de onde você é, não sei onde você mora, onde trabalha, quais as circunstâncias em que se encontra. Mas eu posso dizer uma coisa: você pode ser um agente de transformação no meio aonde você está. Não deixe a amargura tomar conta do seu coração, mas tenha fé. Já trabalhou em ambientes onde tem aquele que é rixoso, fala amarga, azeda, e você começa a trabalhar, você passa um dia, passa dois, mas vai indo, o ambiente vai ficando pesado. Não seja essa pessoa. Tenha fé. Em vez de ela te influenciar, influencie essa pessoa. Em vez de ela dizer e ditar as regras da vida, a forma como viver, seja você quem diga. Diga que existe profeta e que existe um Deus vivo que transforma as vidas e pode transformar a vida dela e pode trazer cura e transformação para esse coração ferido. Diga para ela que esse perdão que ela está precisando liberar é possível. Porque a esperança ganhou personalidade, a esperança ganhou nome, e ela se chama Jesus Cristo. Esse Deus já não precisa mais do profeta para se manifestar. Ele se manifestou na cruz. E está acessível a todos. Eu e você, como os discípulos do Senhor, somos agentes de transformação. Isso significa começar no próprio ambiente onde nós estamos. Nas nossas casas, no nosso ambiente de trabalho, nas nossas famílias, com o nosso convívio na faculdade, aonde nós estamos. Me lembro de um rapaz, na época da empresa, rapaz tranquilo, normalmente quando ficava nervoso ele se controlava, gente boa, conversava, sempre lendo a Bíblia, sempre uma palavra positiva, sempre uma palavra de que as coisas vão dar certo, de que problema a gente resolve, de que coisa a gente recupera. Era suave trabalhar com aquele cara. Era gostoso trabalhar com ele, porque ele sempre estava olhando para frente, naquilo que Deus tinha ainda para fazer. Que coisa boa. Transformava o ambiente, todo mundo conhecia como irmão, exatamente por sua característica, exatamente pelo fato dele expressar o caráter de Cristo no ambiente onde ele estava. Sempre era possível conversar com ele e chegar à solução de algumas coisas. Seja um agente de transformação onde você estiver. Talvez você, ao ver certas coisas acontecerem à sua volta, tenha a coragem de vencer o medo. Não tenha medo de viver pela fé e confiar em Deus. Nós temos dentro de nós algo chamado Espírito Santo. Se você não entregou a vida a Cristo, eu convido você a entregar sua vida a Cristo. Se você entregou sua vida a Jesus, você tem um negócio chamado Espírito Santo. E o seu temperamento, o seu sangue não é mais forte que o dele. E a sua vida pode ser transformada e deixar de ser um agente e deixar de ser alguém de peso, no sentido negativo, para ser um agente de transformação. Se entregue a Ele de corpo e alma, trate a tua amargura, olhe com compaixão, tenha fé nele.
Não deixe que as trombadas da vida e os tombos e os tropeços ao qual você passou o torne uma pessoa amarga e contrariada. Não se feche do que Deus pode fazer para o tratamento que Deus está querendo fazer no teu caráter. Mas sim, independente de onde você está, se você quis ou não, ou foi levado pelas circunstâncias, Deus pode transformar a realidade. Mas acima de tudo, saiba o seguinte: você não está aonde está por um acaso. Você está porque Deus quer te fazer bênção. Um agente de transformação. Você não está onde está por um acaso. Você está porque Deus quer fazer de você uma bênção, um agente de transformação. Amém, meus queridos? Vamos orar? Vamos falar com Deus. Senhor, nós muitas das vezes somos colocados sob circunstâncias aos quais nós não gostaríamos. E, Senhor, a Bíblia não fala mais nada a respeito dessa menina, mas nós vemos e prendemos e percebemos na sua fala algo extraordinário, algo de alguém que teve convicção, algo de alguém que revela a fé e crê de fato no seu Deus, que é o mesmo Deus ao qual nós professamos. Senhor, que tanto eu quanto os meus irmãos e irmãs que estão aqui hoje possam ser agentes de transformação e que possamos influenciar pessoas ao qual nem sequer nós imaginamos, ó Pai, ao ponto daquele homem dizer que ele não mais prestaria culto a outros deuses, ao ponto desse homem levar terra, porque ele queria ter um compromisso com o Senhor, com um Deus vivo, e reconhece que não há outro Deus a não ser o Deus de Israel. Ó Pai, nos dá essa alegria de compartilharmos da Tua Palavra, nos dá essa alegria, essa convicção de sermos agentes de transformação, Senhor, e vermos pessoas, talvez não hoje, talvez na glória, que através do nosso testemunho e através da nossa vida, essas pessoas tiveram suas vidas transformadas, renovadas, restauradas, e foi através de nós. Usa-nos, ó Pai, nos faz de nós de fato os Teus discípulos e Tuas discípulas, derrama do Teu Santo Espírito sobre as nossas vidas. Senhor, é o que nós te pedimos, no nome de Cristo Jesus, amém. Amém, meus queridos? Amém, igreja. Graças a Deus pela vida do pastor Márcio, pela palavra que ele pôde nos abençoar. O pastor Rodrigo está de férias, né, descansando um pouquinho, né, deve estar aí início de fevereiro, e também é tempo dele descansar um pouquinho também, né? O ano foi bastante cansativo e esse ano promete de muito trabalho. Quero deixar aqui um agradecimento às pessoas que nos visitam, os amados, os irmãos que nos visitam. Que Deus abençoe a tua vida. Tenha uma semana cheia de graça derramada do Senhor sobre a tua vida, em nome de Jesus. Viu, queridos? Deus nos abençoe.